entender a chegada do período barroco, deve-se entender o uso do termo barromínicos. Esse se deve a Francesco Castelli, que ao começar a estudar arquitetura em Roma, na Itália, mudou seu nome para Francesco Borromini, o primeiro arquiteto a desenvolver uma arquitetura de forma criativa e a explorar suas novas potencialidades no século XVII. Ele aprofundou seus estudos e começou a explorar formas curvas e sinuosas nas fachadas das igrejas, quase sem paralelo na Europa. Ainda assim, as plantas baixas dessas igrejas se mantiveram fiéis aos severos traçados retangulares dos séculos XVI e XVII. No Brasil, especificamente em Minas Gerais, encontram-se as características barrônicas empregadas na Igreja Nossa Senhora do Rosário. Essa vamos estudar a seguir. É o rosário de Nossa Senhora. É o rosário. Eu sou descendente de escravo, né? Meu bisavô veio da Angola e eu sou apaixonada com essa igreja porque ela tem o formato de um navio negreiro. Os escravos construíram essa igreja na localidade intitulada Bairro do Rosário. Vocês podem ver que aqui só tem casa de elite, né? Como diz, só tem casarões. E essa igreja ela tem o formato de um navio negreiro. Era a forma que os escravos tinham de contestar alguma coisa quando eles estavam chateados. Então, como eles vieram escravizados da África e não podiam rezar na igreja dos brancos, eles construíram uma capelinha e depois construíram essa maravilha que é a Igreja do Rosário. Salve Senhora do Rosário, viva a Senhora do Rosário, salve Senhora do Rosário, viva a Senhora do Rosário. É o rosário de Nossa Senhora. O projeto arquitetônico que diferencia a Igreja de Nossa Senhora do Rosário é de Francesco Borromini, inspirado em templos de Roma e Porto, telhados, paredes com acabamento impecável, estruturas de pedras, pouco ouro. A simplicidade misturada com esmero e cuidado com os detalhes faz desse templo um dos mais ousados do barroco. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos ela tem um diferencial. Os negros da Irmandade do Rosário tiveram a ousadia de propor um projeto que é muito diferente do projeto das outras igrejas da cidade, que é o de fazer tanto a igreja em forma elíptica, então ela se forma em 3 círculos, e de fazer também um telhado. Ele não é elíptico, que a gente chama de casco de navio, de casco de tartaruga, que tem um formato e toda uma conformação especial que também é muito diferente das outras igrejas e que mostra a ousadia do projeto. Que todo o processo de construção foi realizado por escravos e forros. E um outro diferencial que nós observamos é que parece que no processo construtivo houve toda uma delicadeza, um cuidado, cada portal, cada escada, cada douramento, cada pilastra, ela tem todo um trabalho especial que nós observamos que tem a mão do negro fazendo com um cuidado, com um devocional muito, muito grande. É o rosário de Nossa Senhora. Entre as características especiais da Igreja do Rosário, destaca-se em primeiríssimo lugar sua planta baixa de grande originalidade, na qual a fachada arqueada e as torres redondas combinam com a nave e capela-mor elípticas. É composta por planta elíptica com corredores em torno da capela-mor e sacristia quadrangular na extremidade. O frontíspice cilíndrico apresenta 3 arcos no primeiro pavimento, 3 portas sacadas no segundo e como coroamento um frontão tribulado. O uso da cantaria se manifesta nas arcadas, no
entablamento, no frontão, nos consolos e nos coruchelos, que em contraste com o branco do frontão e da cimalha que arremeta o entablamento, proporciona um efeito imponente ao frontispício. Segundo Paulo Ferreira Santos, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário teria sofrido influências das igrejas de São Pedro dos Clérigos, das cidades do Rio de Janeiro e do Porto, como também da Igreja de São Carlos alle Quattro Fontane, de Francisco Borromini. É o rosário de Nossa Senhora. É possível ressaltar a originalidade da composição decorativa de seus retábulos, que apresentam a leveza e grandiosidade do gosto rococó, em plena consonância com o período de sua execução, já em fins dos 700. Os retábulos, executados entre 1784 e 1792 por Manuel Velasco e José R. da Silva, são de estrutura bastante simplificada, praticamente desprovidos de talha. Receberam em seu lugar uma decoração composta por elementos pictóricos, colunas, carletas, nichos, guirlandas e elementos em relevo. É o rosário de Nossa Senhora. A elevação condiz inteiramente com a planta baixa, e há uma correspondência lógica entre o exterior e o interior. As formas curvas não são, porém, ininterruptas. A sacristia gera uma terminação retangular à edificação. Em sequência, a capela-mor elíptica e o frontispício é composto sobre uma trama retangular de articulação. Além disso, vários elementos côncavos na elevação da fachada, em especial no contorno do frontão, atenuam a robusta convexidade que predomina em planta, e, finalmente, não há decoração externa. Essa ausência de ornamentos e o entablamento ininterrupto da fachada sugerem vestígios de prática usual no início do século XVIII. As torres redondas, por outro lado, evidenciam uma estreita afinidade com as do estilo aleijadinho. Nesse ponto, justifica-se que Mário de Andrade tenha considerado a Igreja do Rosário como uma obra de transição. Contudo, embora se mantenha o esquema geral da fachada de duas torres, nave, capela-mor e sacristia, ainda assim a Igreja do Rosário difere em vários aspectos importantes, tanto do estilo das igrejas matrizes como do estilo aleijadinho. Por exemplo, abandonou-se a fenestração em V da fachada e aparece uma lógia com 3 aberturas, em vez da porta única característica dos outros dois estilos. E ainda, o desenho do rosário, baseado em arrojadas curvas convexas, se diferencia nitidamente não apenas da retangularidade do maneirismo, mas também das formas sinuosas e suaves do rococó mineiro. É o rosário de Nossa Senhora. É o rosário. Do it for the love, yes I do. So you don't care about the money, well yes it's true. And I'm so blessed to be fulfilling my destiny. All material things could mean less to me. Only thing I ever could need is a Sarah B sample with a dope ass beat. And get the mic check, all the levels right. And if it's good then I'll be here for several nights. Cause the only thing I need is a strong supporting team. The most important thing that helps support love, for love, for love, for love, for love.